Om Sadashivat Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmeti Mochibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo todos vocês do Vedanta Brasil para a nossa classe da beleza do Gita. E nós estamos recomeçando o verso 46. Nós vimos o verso 46, tá? O verso 46 diz que para um Brahmane sábio, né? Para um Jnani, em outras palavras, porque a palavra Brahmane tem vários significados, nesse caso aqui é um Brahmane auto-reconhecido, né? Para um Jnani, o benefício, né, disponível em todos os Vedas, né, em todas as partes, né, daquilo que chama Veda Kandas, né, Veda Kandas e Jnana Kandas, né, Veda e Vedanta, né, Veda e o final dos Vedas, toda essa parte inicial dos Vedas, que corresponde a 80% ou 90% dos Vedas, é toda ela a respeito de ações e resultado de ações. E os resultados de ações, eles são, invariavelmente, uma experiência, né? Porque você faz alguma coisa, porque você quer experienciar alguma coisa, ou quer um melhoramento, né, na sua condição de vida ou na sua condição mental, qualquer ação irá produzir um resultado, e essas ações elas produzem resultados que são experiências, ok? Nós queremos experiências melhores, né, a respeito de mim mesmo e do mundo. Tá? Então, toda essa parte disponível, né, ela oferece no Vedas, né, Veda Kanda, né, essa parte dos Vedas que lidar com ações e seus resultados. Elas oferecem benefícios, sim, mas para um Jnani, esses benefícios, eles são quase que irrelevantes, digamos assim, né? E essa analogia é uma analogia vedântica famosa do Gita, que diz, né, que se você estiver passando pelo período de uma seca, né, e você tem um lago, você valoriza o seu lago, né, porque através do seu lago você consegue molhar a sua hortinha e beber a sua água, né, e dá para beber dos seus poucos animais, né? Aí você tem essa laguinha, que é uma preciosidade para você, né? Você tem que ficar até de olho nela para as pessoas não roubarem a sua água, né? No interior do Brasil, né? Então, o que ocorre? Ocorre que vem uma chuvarona, aí ela alaga toda a área, né? Então, qual seria o benefício, o valor deste laguinho, quando toda a área foi alagada, né? Então, essa analogia, ela aponta para o fato de que as ações e as experiências, elas não são absolutamente desnecessárias, mas, do ponto de vista do Jnani, elas são vistas como um laguinho importante, uma vez que toda a área foi alagada por uma monsoon, por um temporal, pelo período das chuvas, né? Aquele laguinho já não tem o mesmo valor, tá? Então, esta é a analogia. Quando existe a inundação, em toda a área, né, a sua laguinha, ela oferece
nenhum benefício realmente, entendeu? Ela não oferece mais quase nenhum. Mas você sabe que não existem momentos na vida que as ações, né, elas irão produzir um resultado, e eu quero esses resultados, como, por exemplo, eu quero uma casa maior, então eu tenho que trabalhar um pouco mais para alugar ou comprar uma casa maior, né? Então, existem ações que até mesmo do ponto de vista do Yanni, ainda são relevantes, porque irá produzir um resultado experiencial desejado, né? Mas do ponto de vista do autoconhecimento, que é o objetivo de todos nós no Vedanta Brasil, todas essas pujas, todas essas rituais, né? Todas essas meditações, todos esses focos mentais, né? Nada disso realmente é relevante. Isso é muito curioso, porque existem yanis, né? Existem yanis que possuem uma vassana espiritual tal que faz com que ele, né, compele o indivíduo, né, a continuar fazendo determinadas ações, né, para obter determinados resultados, muito embora o indivíduo já seja um yani, né? Por exemplo, é o yani que é um yogi, né? Vocês já devem ter ouvido eu comentar que essa é uma conversa, é um debate às vezes, né? Qual é o yani superior? O yani superior é aquele que mantém este hábito, esta vassana de Nirvikalpa Samadhi. Então, ele é um yani, mas ainda assim, ele tem uma vassana, né, por meditação profunda, e Nirvikalpa Samadhi. Ele não quer mais saber do mundo, ele gosta daquele estado mental, então ele continua fazendo aquelas práticas, né? O Nisargadatta Maharaj e o Ramana Maharaj são dois exemplos, né? Eles gostavam daquele estado que dependia deles simplesmente permanecerem em silêncio, acalmando a mente totalmente, né, removendo todos os pensamentos dos objetos, até que eles tenham aquele resultado que é um estado mental, que é uma experiência, né? Agora, então, a diferença aqui qual seria? Então, se todas as ações propostas nos Vedas, elas irão produzir o quê? Elas podem produzir algo que você não tem e podem produzir um melhoramento daquilo que você já tem, né? Por exemplo, eu desfruto da minha consciência humana. Então, através de determinadas ações, eu posso melhorar a condição, o estado mental desta consciência humana, né? Eu posso purificar e refinar. Então, através das ações, eu posso haver alguma coisa que eu não possuo, ou eu posso melhorar alguma coisa que eu já possuo, né? Naturalmente, você pode evitar algumas coisas que você não possui nem quer possuir, né? Então, ações, elas têm essas limitações. Mas no caso do Jnana Yoga, do Vedanta, no caso do Vedanta, né, os Upanishads, eles nos dizem claramente que você não pode fazer nada para obter aquilo que é a sua natureza intrínseca, aquilo que é a sua real, né, identidade, né? Então, qual é a questão aqui? Se eu não posso fazer nada para obter aquilo que já é obtido, né? Então, o que eu tenho que fazer? Que ação eu tenho que fazer? Você tem que fazer uma ação cuja natureza é totalmente diferente. É uma ação de contemplação, até que você possa compreender a sua real natureza purna, sua real natureza como a inundação, né? A inundação que abrangeu todos os laguinhos. Essa é a noção de purna, né? Purna, cheio, completo, inteiro. Você entende, Alexandre, a diferença entre ação e contemplação? O resultado da contemplação, o resultado da ação é o quê? É uma experiência, possivelmente, né? Uma experiência melhor. E é o resultado da contemplação sobre a luz dos ensinamentos dos Upanishads é o quê? Quem que pode me responder? O resultado da contemplação seria a liberação, professor? Então, o resultado das ações
é sempre uma experiência, né? E o resultado da contemplação só pode ser conhecimento, né? Então, quando você contempla, seguindo a lógica apresentada nos Upanishads, né, que é baseada na nossa experiência, não devidamente examinada por nós, então o resultado dessas contemplações, o que é? É um samadhi, é uma experiência transcendental? Não. O resultado do Jnana Yoga, o resultado do Vedanta é o quê? Jnana, compreensão, como Nisargadatta dizia, compreensão é tudo, né? Então, você vai compreender na medida que a ficha cai, porque não existe mais obstáculo, né, para que a ficha caia. Então, você se toca, você realiza, né? Você compreende, né, a sua natureza num nível mais profundo do que um nível puramente intelectual. Esse é o conhecimento direto, conhecimento imediato. Vocês sabem o que é um conhecimento direto e imediato? A diferença entre um conhecimento direto e imediato e um conhecimento indireto? Então, conhecimento direto é um conhecimento que não envolve o conhecedor e um objeto de conhecimento. Esse é um conhecimento indireto. Indireto é indireto e o conhecedor, o objeto de conhecimento e o conhecimento por si. Agora, o conhecimento direto é o que nós chamamos de autoconhecimento. Porque o conhecedor e o conhecido são a mesma coisa. Não é assim, Alexandre? O conhecedor e o conhecido é a mesma coisa. Por isso é autoconhecimento. Ok? Então, esse é o conhecimento direto. Nós passamos por esse processo tentando este conhecimento, mas sempre de modo indireto. Saibamos disso ou não. Conscientemente ou não, nós buscamos esse conhecimento de uma forma indireta. Okay? Quando a ficha cai, é quando esta dualidade, conhecedor e objeto de conhecimento, ela colapsa e existe somente o aparoksha jnana, que é o conhecimento direto e imediato. Vocês entendem? Não? Então, a questão toda é como deixar a ficha cair, né? Como converter esse conhecimento indireto em conhecimento direto. E a resposta é muito simples, é removendo todos os obstáculos, as dúvidas, as suspeitas, né? As resistências, né? E ainda mais importante, removendo, né, os investimentos, os apegos e dependências que nós temos nos objetos do mundo, né, que nós temos no campo experiencial, né, dos objetos, que nos dividem, né, nesta busca pela autorrealização. Alguma dúvida? Ok, vocês são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 corajosos, bravos participantes do Vedanta Brasil. Aqueles que se expõem, né, com a câmera. Cadê a Berê? A Berê deu uma sumida. De repente, a Berê já está satisfeita. Ela de vez em quando aparece, dá umas aulas, aí depois ela diz, Naga, agora eu compreendi tudo, agora bateu, agora caiu a ficha, obrigado por tudo. Aí ela desaparece. Deu, já deu. Gracinha, Berê. O verso 46 dá o benefício disponível, né? No caso de uma inundação. Então, aqui o Krishna está abordando aquilo que pode ser a recompensa para um Karma Yoga. De modo que, uma vez que Arjuna veja o benefício do Karma Yoga, ele não se importe em fazer qualquer esforço para atingir esse objetivo. Assim como dizem, mostrando a cenoura na frente para que você vá atrás dela. Mas cabe ressaltar que, nesta passagem, o verso 46, ele aborda mais o Jnana Yoga.
porque ele fala sobre o Jnani, o sábio, que não vê mais benefício nas ações e os resultados, ok? Mas ainda assim, né, nesta passagem do Gita, Lord Krishna tentava convencer Arjuna a fazer o seu papel, exercer o seu dever, né, mas dizendo, ok, seja um Karma Yoga, faça, né, as suas ações devidas, né? Então, ele queria apresentar o benefício do Karma Yoga quase que a nível do autoconhecimento, né? Você vai obter tudo se você se torna um Karma Yoga. E como nós sabemos, o Karma Yoga é quase liberado, mas não é liberado. Por quê? Porque ele ainda depende de ações com determinado espírito ou atitude que faz dele uma pessoa que se torna uma fábrica de punya, de devoção ao Lord Ishvara. Então, o objetivo é motivar o Arjuna a fazer o seu dever. Assim como dizem, mostrando assim, alguém se perguntará por que adotar o Karma Yoga, sendo liberado o tempo todo, lembrando o tempo todo, não é melhor ter uma vida livre, fluindo, etc, etc. Então, nós vimos isso, né? Tem uma galera aí no mundo espiritual que não entende esses ensinamentos e eles começam a dizer assim, não, eu estou fluindo, né? Tudo Ishvara é que me conduz, né? E quando eu vejo, eu vou seguindo esse movimento, mas quase que invariavelmente o indivíduo está seguindo os seus desejos, né? Está fluindo com os seus desejos e vai dizendo que ele está simplesmente se entregando ao Lord Ishvara, que é uma diferença muito grande. Você se entregar ao Lord Ishvara significa compreender essas leis que regem o campo, se adequar, se harmonizar e responder aos estímulos do Lord, sempre alinhados com essas leis cósmicas universais. Mas muitas pessoas querem viver com esse espírito de liberdade porque é uma coisa muito tentadora. Não existe energia de disciplina envolvida numa vida libertina, eu acho que se diz, né? Total liberdade. Eu faço o que eu quero, o que eu sinto, eu faço, né? A gente ouvia muito falar disso. Não sei se vocês sabem, mas no mundo espiritual as coisas estão tão invertidas, isso desde o meu tempo de garoto, né? Que existe uma supervalorização da emoção, né? A emoção é vista como algo superior ao intelecto, né? Vocês já pensaram nisso? O porquê dessa distorção? As pessoas dizem assim, não, intelecto não, deixa para lá, isso é mente, isso é cabeça. Eu quero sentir, né? De vez em quando eu ouço por aqui ainda este conceito, né? Por que as pessoas fizeram do intelecto o vilão, né? E agora dizem que a emoção é o nosso centro superior, né? É porque os intelectos dessas pessoas foram detonados, né? Devido a essa ignorância espiritual generalizada, devido a um estilo de vida adármico, os intelectos das pessoas. Então, assim, aí eles vêm e dizem assim, não, eu quero seguir o meu coração, não quero mais pensar, por quê? Toda vez que eu penso, eu sofro. Por quê? Eu não penso segundo as leis do Lord Ishvara. Eu penso segundo essa ignorância universal. Eu penso segundo os meus desejos e aversões. Então, o meu pensamento, ele irá produzir desconforto. Né? Então, não, eu quero sentir. O sentimento é superior porque é amor. Não, você sente um monte de coisa. Você sente ódio, inveja, vingança, entendeu? Medo. Né? Por que o sentimento é superior? Não, eu quero sentir. O que eu sinto, eu faço. Tem pessoas que eliminaram a palavra eu penso isso, né? Eu decidi isso. Elas só usam assim, não, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Não? Eu não falo nada porque eu não quero, no final das contas, ser odiado por todos. Né? Então, às vezes, eu fico quieto. Né? Já basta que eu crio tanta, né, desconforto nas pessoas. Então, fluindo, né? Fazendo o que eu quero fazer, o que eu sinto vontade de fazer, essa galera aí da vida, a vida livre e solta é tentadora, porque não há energia envolvida nela. Naturalmente, não existe esforço. Mas o Karma Yoga é uma vida de alerta, de disciplina, e muita energia é envolvida na vida de um Karma Yoga, né? Portanto, algo
deve estar lá para motivar o indivíduo, né? Nós, do Vedanta, nós sempre apresentamos os ensinamentos e apresentamos os benefícios sem os quais a pessoa não vai ser motivada, porque essa é a guerra mais profunda, mais difícil de ser vencida, que é a guerra contra essa ignorância cósmica, sem início, essa ignorância espiritual, e requer muita força de vontade, muita disciplina, um grande intelecto, muita contemplação para assimilar, internalizar e transformar a vida do indivíduo, né? Então, as pessoas, na verdade, né, elas não têm essas qualificações, não têm essa disciplina, elas viveram uma vida totalmente assim, fluindo com seus desejos e aversões, né? Então, o Vedanta tem que dizer, ok, é duro, você chegou no Vedanta, ok, agora você compreendeu, existe uma lista extensa, né, de qualificações a serem desenvolvidas. Então, existem todas essas práticas, essas disciplinas, né? E as pessoas falam, não, eu pensei que fosse uma questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Não, isso não é nada disso para mim, não. Eu vou procurar um guru que me passe um pouco de Shakti e muitas mentiras, mentiras, doces mentiras, né? Doces manipulações, porque uma verdade amarga não interessa a quase nenhuma pessoa ignorante, pessoa fraca mentalmente. Ok, benefício. Portanto, Krishna define moksha neste verso. Ele diz que o Ananda, a realização que uma pessoa desfruta através da sabedoria espiritual, é uma realização abrangente. Essa sabedoria espiritual, né, é uma sabedoria que muito frequente. Quando eu uso esse termo, sabedoria espiritual, não sei se eu modifiquei aqui, eu acho que eu que modifiquei. Sabedoria espiritual é uma sabedoria que envolve o Karma Yoga e o Jnana Yoga, que significa o conhecimento de Ishvara, Jiva, Jagata e as leis que regem o campo, e o Jnana Yoga, que é a parte mais simples, mas ainda assim a mais sutil e a mais difícil, ok? Então, a sabedoria espiritual ela é completa e ela se traduz, ela frutifica como moksha. E este moksha é uma realização de todas as realizações, né? Se antes você tinha um laguinho pequenininho, não, agora você nem se preocupa mais com o seu laguinho, você não se preocupa com os seus quereres aqui, ali, seus gostos, né? Porque você obteve alguma coisa que vai realizar todos esses pequenos desejos medíocres que nós temos, entendeu? Você obteve realmente... Carmen, você levantou a mão ou... Diga. Então, professor, eu justamente... Está dando para ouvir? Tá, né? Vou aumentar aqui, tá. Tá. Eu estava comentando com o Mauro isso hoje de manhã, a gente rindo até sobre isso, né? Sobre essa questão das emoções, né, professor? Porque para quem segue o Vedanta e está nessa linha, né? Às vezes é complicado para a mulher, principalmente, porque eu estava falando para o Mauro, né? Às vezes eu fico com a impressão que eu sou uma pessoa que não tenho mais emoção, né? Muito esquisito, assim, no sentido de que, às vezes, está todo mundo lá, eu sentindo isso, sentindo aquilo, né? E as pessoas, eu assisti uma coisa, chorei, eu falei, eu não sei, eu não sinto essa coisa, né? E o Mauro estava justamente falando isso, né? Que essa questão da gente, nem tanto para cima, nem tanto para baixo, a gente fica um pouco equilibrado, vai tendendo a ficar no equilíbrio, né? Mas a gente fica parecendo um ET, né, professor? Cada vez mais você vai ficar um ET. Se você continuar nesse caminho, né, você vai se tornar uma pessoa sábia no meio de um oceano de pessoas ignorantes espiritualmente. E elas vão ver você como um ET. Eu aqui sou visto como um ET. Entendeu? A gente se relaciona com as pessoas dependendo dos nossos valores, o nosso nível de valor, de sabedoria, etc, etc. Naturalmente, a gente pode se relacionar com pessoas de nível outros, né? Mas a gente tem que descer no nível da conversa, né? No trabalho ou no relacionamento com os meus vizinhos aqui, eu tenho que falar daquilo que eles compreendem, mas sempre relacionamentos muito superficiais, né?
Então, os relacionamentos mais profundos, eles se tornam inexistentes, porque o nível de profundidade requerida para haver um relacionamento com um professor de Vedanta é altíssimo, né? E eu, como frequentemente, sou realmente uma pessoa, eu sou uma instituição, eu faço parte de uma instituição, né? E um professor de Vedanta, ele se relaciona como professor com os seus alunos, né? Aí, quando eu me relaciono com meus vizinhos, é para dizer que uma cerca caiu, a sua galinha pulou na minha horta e ciscou nas minhas sementes novas, o cachorro aqui está invadindo, e como é que está, como é que não está, mas espaço social, de relacionamento social, já é uma mina, é um campo minado, porque qualquer coisinha pode, né, detonar uma reação, né? Por quê? Porque nós nos tornamos sempre mais pessoas equânimes e menos emocionais, mais devocionais e menos emocionais, né? Eu tive uma situação aqui recente, muito curiosa, uma pessoa que eu conheço entrou no restaurante, eu estava sentado distante, ela tropeçou e caiu. Eu vi da distância, ela caiu em câmera lenta, eu vi que ela não se machucou, outras pessoas levantaram para ver como é que ela estava, e eu não sabia que era ela. A distância, eu tenho mais ou menos, a última vez que eu verifiquei, eu tenho 70% de visão depois da correção com os óculos, eu não sabia que era ela. E ela agora, ela é muito magoada, ferida, não quer mais saber de mim. É mais uma por aí falando mal de mim, entendeu? Que eu nem levantei da mesa para, entendeu? Então, bem-vindo no clube dos equânimes. Bem-vindo no clube das pessoas equilibradas emocionalmente, entendeu? Mas é um clube pequeno. Professor, não, mas de qualquer forma a gente não pode, por exemplo, assim, não estou querendo dizer mentir ou faltar com a verdade, né? Mas disfarçar um pouco, né? Por exemplo, vamos supor, se nesse caso assim, né? Por exemplo, coisas que a gente sabe que são mais aceitáveis socialmente, né? Para a gente, já que a gente está vivendo nesse ambiente, né? Por exemplo, então nesse caso, né? Levantar. Ou então uma pessoa fala uma coisa, ao invés de eu, né, falar, assim, não estou sentindo nada, mas eu posso falar alguma coisa, né, simpática, né? Eu não sei se isso seria faltar com a verdade, acho que não, né? É só uma questão de... Não, depende do ambiente. Em outras palavras, eu vivi 15 anos nos Estados Unidos, você tem que se tornar uma pessoa falsa como os americanos. Eles sempre falam aquelas coisas apropriadas com um sorriso falso para não criar antipatia com os outros, entendeu? Então, a gente tem que aprender a ser falso na superfície, né? Isso quando é necessário. Quando não é necessário, eu prefiro, né, não ser falso, mesmo que as pessoas me excluam, né? Me excluam do clube dela, né? Do clube do Bolinha, né? Não, o cara é estranho, olha o que ele diz lá nos satsangs. Então, eu prefiro permanecer isolado, né? Mas se eu tivesse que trabalhar, né? Aí você tem que, né? Tem que dizer uma mentirinha, ou um sorriso amarelo, ou umas palavras falsas aqui e ali para sobreviver. Isso também tem que ser levado em conta, mas com muita atenção. Senão você acaba, né, sendo absorvida nessa ignorância. Então, o que é relevante aqui é que o Ananda, a paz e a satisfação obtida através da compreensão de sua real natureza, é uma realização que abrange todos os desejos, né? Todas as nossas listas de desejos, né, elas são ali, o desejo por objetos, experiências, pessoas, coisas, situações, circunstâncias, né? A gente quer o que a gente quer porque a gente acredita que uma soma de realizações de desejos vai produzir uma realização infinita, uma realização permanente. Não, se eu conseguir realizar todos os meus desejos, aí então eu me torno plenamente realizado. Mas não é assim, as pessoas maduras já sabem que não é assim, né? A gente pode obter alguns sucessos, né, nas nossas buscas, né? Mas ainda assim a gente nunca se sente realizado pelos motivos que vocês sabem, né? Os objetos de desejo são defeituosos,
eles vêm e vão, a gente muda de ideia, aquilo que a gente gostava antes, a gente não quer hoje mais, entendeu? Então, não existe uma solução através das realizações dos objetos mundanos, né? Então, esta é uma realização muito superior, ela abrange todos esses anandinhas defeituosos e temporários, né? E é permanente, é infinito, porque ele é fundado na compreensão daquilo que é a sua natureza já realizada, já plena, já completa, né? Então, isto é importante a gente compreender, porque essa é a essência deste verso, né? Todos os ganhos mundanos, eles são insignificantes, né? Comparados por este ganho, né? Exatamente como um laguinho pequeno comparado com o oceano. Através das conquistas mundanas, dinheiro, status, posição, filhos, esposa, marido, né? Todas essas coisas podem e irão produzir uma certa satisfação, né? Uma certa realização. Agora eu consegui, né? Consegui uma casa nova, consegui mais dinheiro, uma posição melhor, eu consegui um filho sadio, um bom relacionamento, me dá uma satisfação, né? O Krishna não nega ou descredita que existam pequenas realizações nos ganhos desses objetos, nas realizações desses objetos e desejos mundanos. Mas o que Krishna está dizendo é que quando você busca moksha, você não estará perdendo prazeres mundanos. Por quê? Porque todos os pequenos prazeres mundanos estão abrangidos ou incluídos em moksha. Entendeu? Quando você busca moksha, o que ocorre aqui, Luciana? As pessoas querem buscar moksha, mas eles dizem assim, tudo bem, mas eu não posso abrir mão de buscar as minhas realizações mundanas, né? Porque eu sei que elas me dão uma anandinha muito bem, muito embora seja defeituoso e temporário, né? Então, a pessoa permanece dividida, né? Eu busco esta fonte e, portanto, é importante as escrituras, né? De novo, né? Salientarem, né? Exaltarem o benefício, né? Deste moksha, desta auto-reconhecimento. Porque a tentação é muito grande de não abrir mão do investimento que a gente tem, né, no mundo das realizações mundanas. Então, nós permanecemos no início divididos. Não, eu não abro mão das buscas mundanas, mas eu abro aqui uma carteira de investimentos, são investimentos diversificados, né? Eu diversifico em Ishwara, eu investo um pouco em Ishwara, como um bom Karma Yogi que eu sou, um pouco em Brahman, né? Como um bom Jnana Yogi que eu sou, eu vou estudar, contemplar, meditar, resolver as minhas dúvidas com o professor, etc. Então, eu estou investindo aqui. Mas eu tenho uma outra carteira de investimentos em Mithya, né? E minha lista de desejos, de realizações por desejos também é grande ali, né? Quase sempre envolvendo o quê? Segurança, né? E prazeres, entretenimentos, satisfações, né? Pessoais, sensoriais, né? Então, a pessoa permanece dividida. O Krishna está dizendo que não existe problema de você buscar estes objetos, né? Muito embora o quanto mais madura a pessoa se torne, menos ela estará interessada na realização desses desejos sensoriais mundanos, a menos que seja realmente genuíno e que seja muito moderado, né? Realmente necessário. Ele está dizendo que tudo bem, você pode manter isso até que você desenvolva a maturidade e de compreender que o ganho de moksha, o ganho desta autorrealização, né, ela vai abranger todos esses outros ganhos, todos esses anandas temporários e defeituosos, entendeu? Então, uma pessoa madura e inteligente diz assim, opa, é comigo mesmo. Não importa quanto mais tempo seja necessário, mas eu vou reduzir o meu investimento, a minha carteira de investimentos de Mithya, eu vou reduzir ao mínimo necessário e vou investir nesta realização que irá abranger todos os meus desejos por realizações, né? Esses anandinhas, esses ganhos de realizações que não resolvem realmente a situação
a condição da mente humana, como nós sabemos, né? As pessoas podem ter, né, muitos ganhos mundanos, né? Poder, fama, prestígio, riquezas, né? E ainda assim serem miseráveis, como nós sabemos. Mas o Krishna não está dizendo, olha, você não pode mais. Não, não. Tudo bem. Permaneça investido em Mitya até que você cresça em maturidade. Né? Todos os pequenos prazeres mundanos que se obtêm em Mitya estão incluídos no autoconhecimento. E muito superior e sem os defeitos dos ganhos mundanos. E aí cabe a qualquer um dos indivíduos, neste processo, regular as suas energias e regular o portafólio de investimentos, como diria, né, um economista. Você entende, Celiane? Compreendo, sim, professor. Estou fazendo esse exercício. Ok. Ótimo. Então, você não estaria perdendo nada. Se ele for um sannyasi que deixou tudo, isso também, o mundo sentirá simpatia, blá, 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 blá. Certas expressões de uma... Portanto, que vida chata deve ser. Então, aqui ele já muda um pouco a narrativa e começa a falar do exemplo extremo. O exemplo extremo dentro da cultura védica hindu são aqueles indivíduos que, na idade jovem, né, abandonam a busca por realizações no mundo e se tornam um sannyasi, né? Então, visto de fora, as pessoas vão dizer, esse cara, ele não é nem mesmo um ET, como a Carmen disse, esse cara é louco, é doido. Ó. O cara vem de uma família legal, ele poderia ter sucesso na vida, e agora ele vai, né, se torna um sannyasi, né? Não tem nada, nenhuma posse, tem que viver daquele jeito ali, não acha, né, das 5 da manhã até determinada hora, né, fazendo todos esses exercícios, né, que eu não compreendo, né, em busca de uma riqueza interior que ninguém nunca viu, ninguém nunca tocou, ninguém nunca chegou, entendeu? Então, as pessoas materialistas, elas vão achar que, pô, mas que tragédia que ocorreu naquela família ali. Um dos filhos se tornou um sannyasi, né? Então, as pessoas, elas não compreendendo, não possuindo essa sutileza, né, essa sabedoria, fala, pô, o cara não tem nada, tem só esse pano ali e ele não pode nem cortar cabelo, colocar uma brilhantina, um gel, né, um penteado novo, se for uma Yamini, né? Não tem nada. As duas opções são simples. O Marcelo seria um ótimo sannyasi, porque ele não precisaria nem mesmo ele passar a navalha, porque como sannyasi você é permitido deixar os seus cabelos crescerem indefinidamente ou cortá-los totalmente, né? Então, o cara que decide, ok, não, o cabelo longo é chato, não. A minha opção é deixar só a barba crescer indefinidamente, mas o cabelo eu vou ficar zerando ele a cada semana ou a cada mês, né? O Marcelo não teria nem esse problema. Ah, que vida chata, sem sentido, esses caras do Vedanta Brasil, ou esses sannyasis, né? Buscando essa riqueza interior, né? Etc, etc. Então, Krishna, ele nos fala de uma coisa muito bacana. Ele fala sobre o Karma Kanda, a seção do Vedas, né, que fala sobre a ação e seus resultados. Ele fala sobre as variedades de rituais para obteres realizações mundanas, prazeres mundanos. Krishna diz que cada prazer é um prazer finito, né? Ele é finito, vocês compreendem que esse prazer é também limitado, defeituoso, né? Ele começa, ele cresce no início, depois começa a decair e depois desaparece. Vocês têm uma ideia por que este prazer mundano, esses prazeres mundanos de cada realização mundana, ele é finito e ele oscila como priya, moda e pramoda, e ele tende a, no início, ser um pico maior e depois vai diminuindo? E alguém tem um insight, uma sacação a respeito do porquê desta variação? Quem é que gostaria de arriscar?
É uma sacação muito importante. Se a pessoa que, né, se um de vocês me responder devidamente, eu vou emitir o certificado de iluminação imediatamente. É por causa do par de opostos, tem que haver um oposto na Diga, impermanência? Diga de Seria novo, porque a todo prazer corresponde uma decadência, uma dupla, devido ao par de opostos, caminham juntos, né? O par de opostos. Sim, esse é um ângulo interessante. Devido à impermanência, que a mítia é totalmente permanente. Sim. Mítia ela existe, né, do ponto de vista do ser humano, que experiencia o mundo e experiencia este fluxo constante de impermanência, de mudança constante, sendo os extremos, prazeres e dores, né? Os pares opostos. Essa é uma resposta boa, mas a resposta que eu estou buscando, né, ainda é outra, é uma resposta ainda mais importante, mais subjetiva e menos acadêmica, né? Então, a resposta é muito simples e vocês já conhecem, mas vocês não lembraram. É que quando nós retemos ou desenvolvemos um desejo por um objeto, né, a gente quer alguma coisa. Digamos que eu quero muito um relacionamento novo, ou um emprego novo, né, ou alguma coisa, ou uma viagem, né, ao exterior, né? Então, é um desejo que como é que se diz? Que eu fui... alimentando. Obrigado. Que eu alimentei por meses e anos, entendeu? E esse desejo está ali, né? Sempre ali, né? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E como nós sabemos, o desejo é um grande estressante. Não sei se vocês já botaram isso para o teste. Você desejar alguma coisa, você não tem, ou desejar remover alguma coisa que você tem, é uma perturbação grande, do ponto de vista mental, emocional, tá? Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente quer, porque quer, porque quer, porque quer, aí a gente obtém. Então, quando a gente obtém, quando a gente realiza aquele objeto de desejo, a gente se sente o máximo, né? E por que a gente se sente o máximo quando a gente realiza aquele objeto de desejo? Me diga, Luciana. Você sabe. Eu acho que há aquele alívio da pressão que o desejo causava na gente. Exatamente. Você, quando obtém o seu objeto de desejo, você indiretamente, você removeu aquele elemento estressante que é o desejo. Por quê? Porque você obteve o objeto de desejo. Então, você vai pensar o quê? Agora sim, quem é esse pessoal aí do Vedanta que diz que não existe nada intrínseco nos objetos de desejo? Não existe. O desejo não está vindo do objeto de desejo, do ganho, da realização. O Ananda não está vindo do ganho, da realização do objeto de desejo. O Ananda está vindo de uma mente que foi resolvida temporariamente através da remoção do desejo. Eu removi o desejo, aí eu me sinto satisfeito, eu sinto paz, sinto tranquilidade, né? E aí o que ocorre? Ocorre que o indivíduo fala, opa, é por aí mesmo, agora eu encontrei o caminho, né? Eu tenho que realizar os objetos de desejo, né? Aí, por que esta realização, este Ananda, ele tem um pico e depois começa a descer, decair, etc. Por quê? Porque outros desejos aparecem na mente do indivíduo, né? Outros desejos, agora que eu tenho isso, eu quero aquilo. Agora que eu tenho aquilo, eu quero aquilo outro, né? Então, o elemento que destrói, né? Como se diz? O elemento que realmente, né, abala, ou que realmente, eu esqueci a palavra em português, que provoca
esta dor psicológica, né, é o desejo e aversão, o desejo e medo, é uma condição mental, né? Aquilo que vai prejudicar, né, aquilo que irá, né, impactar negativamente, não é realmente o objeto por si, né? É o meu desejo ou aversão, é a minha atitude que eu tenho a respeito daquilo que são os objetos de desejos propostos por Maya e Shwara, né? Então, a sabedoria é compreender que este Ananda não existe nos objetos. Ele existe na remoção, né, deste elemento estressante, né, que é o desejo positivo ou negativo. O desejo positivo é o desejo por haver alguma coisa, o desejo negativo é um desejo por remover alguma coisa, né, da minha experiência humana, né? Então, esses desejos causam essa dor, causam essa perturbação mental, emocional, psicológica, né? Então, eu preciso de obter os meus objetos e desejos para, né, obter a minha satisfação, a minha ananda, a minha paz interior. Mas eu estou tentando fazer isso indiretamente, né? Eu estou fazendo isso indiretamente, correndo atrás de todos esses objetos de desejo, né? Então, os Upanishads, eles chegam para a gente e dizem, não existe realmente. O que ocorre é que quando você começa a contemplar esse desejo, e quando você começa a chegar perto da realização desse desejo, né? O James Schwartz, ele costumava colocar esses exemplos, ele colocava esses exemplos sempre a nível de relacionamento, né, humano, relacionamento íntimo humano. Ele dizia assim, você gosta de uma pessoa e você quer, né? Você quer obter aquela pessoa, ganhar aquela pessoa, aí quando você começa a seduzir, paquerar, quando você vê que está chegando mais perto, você já começa a experimentar um certo ananda. O ananda já é a proximidade sua da sua realização, está perto, está chegando perto, né? Eu acho que eu vou conseguir. Então, este é o conceito, é o ensinamento desses níveis de Ananda, né? Ananda temporário e impermanente, né? E defeituosos, né? Porque eles dependem da sua condição mental, mas se a sua condição mental continua produzindo outros desejos, nenhum objeto vai resolver esse problema. Então, a gente vai obtendo, está chegando perto de obter aquele objeto, aí você começa já a desfrutar de um certo Ananda, aí você obteve esse desejo, esse objeto de desejo, realizou o seu sonho, aí esse Ananda, você vê que ele começa a declinar. Por quê? Porque outros desejos apareceram, né? Sem falar de tantos outros aspectos que envolvem o relacionamento entre Jiva e os objetos de Jagata, né? Então, esses desejos, por realizações mundanas, produzirão realizações, ou anandas, finitos, temporários, né? Impermanentes, defeituosos, e defeituosos por quê? Porque aquele anandinha veio da sua condição mental que foi imediatamente, né, prejudicada, ou danificada, era a palavra que eu estava buscando antes, danificada pelos outros desejos que a mente começa a produzir, né? Agora que eu tenho isso, eu também quero aquilo e aquilo outro. Você entende, Alexandre? Prática é isso. Ah? A prática é isso mesmo. Eu não sei se é o seu sinal ou o meu, mas eu não consegui te ouvir. Mas não importa. O que importa é o seu sorriso. E os Upanishads, né, tudo isso é para motivar o indivíduo, motivar a Arjuna a correr atrás e buscar realmente, né, essa realização, este Ananda, né, interior, esta força emocional, né, esta saúde mental, emocional, psicológica, através do Karma Yoga, né? E ele disse que moksha não é que se você tiver Dharma, ok. Não, tem uma parte aqui que eu tenho que explicar. Krishna disse que cada prazer é um prazer finito.
né? Prazer por isso e aquilo, esposa, relacionamentos, casa. Todos esses vêm sobre prazeres anandas finitos. Moksha é um único prazer infinito. E dentro do prazer infinito de moksha estão incluídos todos os prazeres finitos, naturalmente, né? Como James Swartz costumava dizer, como é que está? Tudo bem com você hoje? Assim, não. Aqui está sempre bem. Está bem quando as coisas estão bem e está bem quando as coisas estão ruins. Como está tudo bem sempre, quando as coisas estão bem, melhor ainda, né? Porque estão bem quando estão mal também, mas estão bem quando estão bem, né? Porque este Ananda, derivado do autoconhecimento, abrange, né, todos esses anandinhas finitos, né? Dentro do prazer infinito estão incluídos todos os prazeres finitos, e, portanto, o indivíduo não perde nada. Não é que se você obtiver Dharma, você perca moksha. Dharma aqui significa o quê? Saúde mental e emocional, força e equilíbrio mental e emocional, através da observação do Dharma e os karmas em harmonia com o Dharma, né? Espírito do Karma Yoga incluso nisso. Então, o Dharma aqui, você obteve o Dharma, você não perde o moksha. Então, o que ele está querendo dizer? Mesmo que você seja autorrealizado, existe grande satisfação em se adequar e desenvolver e manter um espírito devocional para com o Criador e a criação, em outras palavras, né? Porque, não, eu sou iônico, tudo isso aqui é um laguinho que... Não, são laguinhos pequenos, entendeu? O Criador, né? O Criador, a criação, né? E nós, como as criaturas, vivendo no âmbito de Mitya, né? Por que não desenvolver esta qualidade, né? Esta atitude mental, emocional, referida como Dharma aqui, né? Você não vai perder o seu moksha. Se você obtém moksha, você também não perde o Dharma, não é assim, né? Então, Dharma, Artha, Kama, né? Artha, Kama, Data, em geral é como a gente fala, né? Para não fazer muita confusão. Artha são os desejos primários por segurança, né? Riquezas, né? Coisas materiais. Aí depois, Kama são os prazeres derivados da obtenção de Artha, né? Você tem dinheiro, poder, prestígio, e agora você, através de suas riquezas, você pode desfrutar sensorialmente dos objetos de desejo, como um rei, que é um exemplo extremo, né? Ele tem todo o poder de obter qualquer objeto de consumo sensorial, né? E Dharma já é a terceira busca humana, que é essa busca de melhoramento, né? De desenvolvimento de uma saúde mental, emocional, de um equilíbrio mental, emocional e espiritual. Então, quando você obtém Artha, em Artha, Kama, Dharma, Moksha não está incluído, mas em Moksha, Dharma, Artha, Kama estão incluídos. Vocês entendem isso? Em Moksha, você, como um Artha, aquele que trabalha para a obtenção, né, dos meios necessários para a sua sobrevivência, né, um certo valor pela segurança, está incluído em Moksha também. Os prazeres de uma boa refeição, os prazeres qualquer que sejam, entendeu? Também estão incluídos em Moksha. Isso significa que se você é autorrealizado, você não precisa, né, rejeitar Artha, Kama e Dharma, entendeu? O seu relacionamento com o Lorde. Então, você não tem nada a perder, porque Moksha abrange tudo, né? Moksha abrange tudo. Este é o ponto. Tudo está incluído em Moksha. No finito, o infinito não está incluído, né? Mas no infinito, né, todas as coisas finitas estão incluídas. Muito bacana, né? Então, eu revisei essa passagem, o Marcelo vai depois fazer a edição. No finito, o infinito não está incluído, enquanto que no infinito, todas as coisas finitas estão incluídas. Portanto, vale a pena o esforço para aqueles de nós que estamos ainda em dúvida, né? As palavras do Lord Krishna, né? Que assim, não, absolutamente, esta busca por moksha, né? Que inclui, né? Que abrange
Artha, Kama, Dharma, né? Esta busca é a mais valiosa. Ah, mas como é que é assim? Como é que é tão valiosa assim? Ah, não tem quase ninguém interessado nos Upanishads, no Vedanta Brasil, milhares de pessoas em torno. Então, onde tem muita gente é porque existe mais valor, né? Não, é exatamente o contrário. Onde existe a galera, existe menos valor. Onde existem apenas poucos indivíduos maduros, prontos, né? Existe realmente valor, né? Então, vale a pena o esforço, muito embora requeira determinadas qualificações, né? E muito esforço e disciplina. E para transmitir essa ideia, Krishna dá o exemplo de um pequeno lago de água, né? Uma pequena lagoa de água que pode fornecer água potável, etc., etc. Né? Ok, nós abordamos eu já expus um pouco, bastante, né, essa analogia. Ele explora um pouco mais que um laguinho, você pode obter algumas coisas, mas num lago enorme, né, todo abrangente, né, você vai obter muitos mais benefícios também, né, do ponto de vista prático. Então, o benefício da pequena lagoa está incluído no benefício do lago gigante. Mas o benefício do lago gigante, tudo que você pode fazer com aquele lago gigante, não está incluído na pequena lagoa. Em suma, o finito está incluído no infinito, mas o infinito não está incluído no finito. Portanto, Dharma, Artha, Kama, Dharma, está incluído em moksha, mas moksha não está incluído nessas 3 ganhos humanos, ok? Esta é a essência deste verso. Ele também é um verso importante e muitas vezes citado. Né? Em uma lagoa, certos benefícios, você pode beber, etc., pode se lavar, né? E num laguinho infinito, você tem benefícios limitados. Regar as plantas, fornecimento da água, ok. É mais elaboração prática dentro do contexto da vida na Índia, do mesmo conceito. Então, o Swamiji, ele continua falando, né, agora dos prazeres obtidos através dos rituais védicos, né? Existe ananda, ganhos, realizações de objetos mundanos, existem ganhos também a nível, né, de rituais védicos, orações, né, pujas, né, práticas, né, tentando, né, incluir, né, Ishvara na minha vida, de modo que eu possa atrair os meus objetos de realização, os objetos de desejo. Então, aqui ele fala sobre o ananda, qualquer ananda prometido através desses rituais védicos, né, eles possuem, né, eles podem ser obtidos, mas eles serão ganhos com a obtenção do moksha, do autoconhecimento. Mas, como nós sabemos, as pessoas, eles preferem fazer esses pujas, esses rituais, essas práticas, né, indefinidamente para obter satisfações temporárias e limitadas, né, finitas e defeituosas. Em moksha, temos um suprimento infinito de ananda. Ganhos no moksha pertence a quem? Pertence ao yani, pertence ao homem sábio, né? Então, o moksha, que é a frutificação do autoconhecimento, é um fenômeno, né, possível, não é simplesmente uma ficção, é uma realidade, mas raros são os indivíduos interessados, porque raros são os indivíduos qualificados. Okidoki. Por isso, moksha é comparado a um reservatório de água pura, né? Enquanto que dinheiro, família, escritório são comparados a um laguinho pequeno. E eles secam, aqui tem uma passagem interessante, todos esses anandas obtidos, né, através dessas ações e seus resultados, que, na verdade, né, elas são derivadas da ausência do desejo, todos esses laguinhos, eles são finitos e eles sempre secam
e a gente nunca sabe quando ele vai secar, né? É curioso isso. A gente não tem noção, ideia de quando um objeto de prazer se torna um objeto de desprazer ou de indiferença, né? Mas a gente sabe que é natural, porque, né, os objetos, eles não possuem valor intrínseco. Não, tendo visto toda essa lógica, né, apresentada aqui hoje, nós sabemos que até mesmo do ponto de vista dos anandinhas, né, que obtemos, as realizaçõezinhas obtidas através dos ganhos de alguns objetos de desejo, a gente compreendendo que este ganho, esta realização é uma condição subjetiva, né, uma condição mental, emocional, psicológica, né, e que o objeto de desejo foi, no máximo, um catalisador, né, que serve para desenvolver em minha mente uma observação e compreensão de que o Ananda que eu experimento é derivado da minha condição mental, né? Então, sabendo de tudo isso, né, sabendo que o Ananda não vem do objeto, não vem do ganho do objeto, mas sim da remoção do desejo e da aversão, não seria muito mais fácil, Luciana, simplesmente abdicar, renunciar aos desejos e aversões? Não seria uma coisa lógica? Ah, não, agora que eu compreendi a dinâmica, o mecanismo, né? Agora que eu compreendi o mecanismo, chega, né? Eu vou abdicar ou renunciar a esses quereres e não quereres, gostos e desgostos, né? Desejos e aversões, porque eles sim é que estão obstruindo, né? Obstaculizando o desfrutar desta experiência em dualidade, né? Do mundo Jagata diante dos nossos olhos, né? É a minha energia, a minha noção de que eu tenho que evitar ou atrair isso e aquilo, porque eu tenho que obter o que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero, senão eu dou chilique, né? Então, são essas condições mentais subjetivas que determinam a minha felicidade. Então, por que não, né, simplesmente abandonar, né, esses desejos e aversões, já que a gente compreendeu realmente o mecanismo, né? Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Então, parece tão simples quando a gente compreende o mecanismo. Tudo que eu tenho que fazer é renunciar a essas energias que me compelem a querer o que eu quero, quando eu não quero, o que eu não quero, eu não podia ser assim, tinha que ser assado. Essas energias que me perturbam, eu compreendi o mecanismo, e tudo que eu tenho que fazer é renunciar a essas noções, a essas emoções, né, associadas aos meus quereres e não quereres, né? Não é simples, mas não é fácil. É simples compreender o mecanismo, mas não é fácil. Por quê? Porque esta ignorância, ela é profunda, né? É como um iceberg, que a gente vê o pico do iceberg, mas ele tem uma força, né? Uma força submersa, né? Que vai de novo me compelir, né? A correr atrás dos objetos de realização, os objetos, a minha lista de desejos, né? Eu compreendi, então, vocês entendem por que eu digo que o conhecimento é tudo, a compreensão é tudo. Qualquer Jnani vai dizer isso, qualquer Nisargadatta que não foi um estudioso das escrituras irá dizer isso, entendeu? Compreensão é tudo, né? Então, esta compreensão, ela precisa se tornar o quê? Como eu costumo dizer, viva e sempre presente no seu intelecto, né? Ela precisa estar viva, ela precisa criar raízes, né? De tal modo que toda vez que esta ignorância sem início se manifesta, nós temos o conhecimento à nossa disposição para neutralizar esta força da ignorância sem início, que são os desejos e aversões, essas vasanas de atração e repulsão a respeito dos objetos de experiência propostos por Maya e Ishvara, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Com uma força tão grande, Maya, a gente sabe que Maya é todo poderoso, né? Tem uma outra passagem do Gita
que ele vai dizer, né? Ishvara vai dizer, com o poder do meu Maya, eu irei iludir todos os seres vivos, né? Os seres vivos inteligentes. Iludir o quê? Eu vou inverter as coisas, eu vou projetar valor nos objetos, né? Da dualidade, e a consciência que aparece como indivíduos vivos, ela vai permanecer presa e amarrada a esses objetos, tentando encontrar este Ananda que existe dentro de cada um de nós. Mas nós precisamos saber aquilo que nós realmente somos, né? Então, como é que a gente vai fazer para a gente simplesmente rejeitar esses desejos e aversões, né? Essas forças, essas energias de atração e repulsão? Como é que a gente vai neutralizar isso? A força de vontade sem a compreensão profunda, ela não é suficiente. Nós precisamos de unir a força de vontade, a força de caráter, com compreensão, conhecimento. Esses dois fatores aliados, eles nos permitem de internalizar esse conhecimento de modo que eles se tornem vivos em nossas mentes. Tá? Não existe nenhuma outra saída, não existe um curso de final de semana, muito menos um guru, né, que está sempre sorrindo de barba longa, né, criando um campo de energia onde as pessoas infantis e maturas se sentem temporariamente aliviadas das misérias delas. Então, eles vão secar. Tudo isso seca, né? Tudo isso. São todos finitos e a gente nunca sabe quando eles vão secar realmente. Portanto, Arjuna, você precisa fazer uma escolha inteligente, né? Você precisa escolher moksha. E, para isso, você precisa se tornar um Karma Yogi. Portanto, seja um Karma Yogi. Sem o Karma Yoga, essas qualificações não se desenvolvem, de modo que a gente possa realmente combater este inimigo eterno, que é esta ignorância, esse extrovertimento, né? Esta crença de que o mundo é real e que ele realmente pode me resolver, né? Então, somente através deste processo natural de preparação, purificação, refinamento do intelecto, né, é que nós podemos compreender, né, o moksha, né, e se tornar um jnani. Mas, para isso, nós precisamos de karma yoga, né, dharma, karma, upasana, para desenvolver esta força de vontade. Karma, Dharma é somente a respeito de que conhecimento. Karma Yoga é uma yoga de conhecimento do relacionamento entre Ishvara, Jiva e Jaga. O Upasana Yoga é o quê? É o desenvolvimento da força de vontade, entendeu? Força. Não, eu levanto a minha espada e eu vou combater essa ignorância universal, eu vou desenvolver essa mente, eu vou permanecer focado, eu vou desenvolver uma capacidade de foco por um tempo mais extenso possível, de modo que eu possa entrar no Jnana Yoga do Vedanta com uma mente preparada. Né? Seja um Karma Yoga, Arjuna, né? Krishna diz. Ok. Então, ele vai elaborar um pouco sobre a passagem deste verso que diz que um Brahmana é um sábio, né? O Brahmana pode ser um Brahmana por profissão, por família, pode ser simplesmente porque ele se tornou um sacerdote. Tem diversas modos de compreender essa palavra. E ele também pode ser um Brahmana de acordo com a sua qualificação gúnica, né? Se um indivíduo é extremamente satívico, ele não precisa pertencer a uma família, a uma casta social, ele não precisa se tornar um sacerdote ou um professor, ele é uma pessoa satívica. Então, ele é um Brahmana por natureza, ele é uma mente satívica, né, que obtém, né, quase que invariavelmente este conhecimento espiritual. Neste caso, este Brahmana se refere a uma mente pura, a mente que somente é possível através desse processo do Dharma, Karma, Yoga, né? E o Passara. Portanto, o Guna Brahmana discriminativo, culto, através do seu conhecimento, somente ele, esse indivíduo,
altamente qualificado obterá esta compreensão final. Né? Ok? Alguém tem alguma reclamação? Alguém se ofendeu? Pode dizer à vontade. Né? Então, verso 47. Você tem escolha apenas sobre ação. Esse é um outro verso muito famoso. Ele descreve, né, a essência do Karma Yoga. Você tem uma escolha apenas sobre ação, mas nunca sobre os resultados. Que você não seja motivado pelos resultados das ações. Que as suas ações não sejam amarradas aos seus resultados. Né? Caso contrário, a gente sofre. Que você não tenha inclinação para a inação. Olha que lindo esse verso, né? Um dos versos mais famosos desse capítulo 2 do Gita. Né? Então, você tem escolha sobre a ação. Nós temos escolha sobre a ação. Quem é que gostaria de objetivar, como se diz? De fazer uma objeção a respeito desta afirmação? Você acha que nós temos escolha a respeito das nossas ações? Porque tem muitas pessoas que, né, pensam que não, é tudo Ishvara que escolhe tudo, Ishvara no comando, né, eu tenho que simplesmente fluir com a vida é Ishvara, então eu não tenho nenhuma escolha realmente. Né? Então, de que modo o Jiva tem uma escolha e de que modo o Jiva não tem uma escolha? Né? Quem é que pode me responder? É uma questão importante, uma sacação importante. Se vier de vocês, ela é bem mais internalizada do que se vier de mim. É por isso que eu tenho estimulado esses diálogos, entendeu? O livre-arbítrio quando as vasanas frutificam, né? Como você reage. Eu entendi o Marcelo dizer que a gente tem uma certa escolha a respeito da manifestação dessas tendências, né? Das nossas vasanas. Quando as vasanas vêm, elas nos compelem a entrar em ação e a gente precisa, né, de um intelecto discriminativo para filtrar aquelas que não são em harmonia com o Dharma e nem mesmo com o Moksha. Né? Uma boa resposta. Né? Então, a questão é, existe realmente escolha? O Marcelo está dizendo, existe uma escolha de fazer uma seleção desses impulsos provenientes da minha mente subconsciente, das minhas vasanas, né? É uma boa resposta. Quem é que tem uma outra resposta, de um outro ângulo, em outras palavras? A Celiana, você ia dizer alguma coisa? Celiane. Às vezes eu vejo vocês, né, fazendo o movimento de pegar o microfone, mas aí eu falo. Então, ninguém tem mais nada a dizer. Então, nós temos escolha a respeito de nossas ações? Of course, naturalmente a gente tem. E foi muito bem colocado o que o Marcelo disse, porque a pessoa vai dizer assim, não, eu não tenho nenhuma escolha. Por quê? Porque existe uma força, né? Uma força muito maior do que a minha determinação, uma força infinitamente superior do que o meu conhecimento e a minha capacidade de discriminação. Quando eu vejo, eu já fiz. Quando eu vejo, eu já falei. Né? Então, eu não tenho realmente escolha, porque essa força de Maya, a vidya, né? Essa ignorância, né? Esse corpo macrocósmico de vasanas, tendências, né? Ignorantes, né? Elas me compelem a agir antes que eu possa realmente discernir, discriminar, né? Aquela coisa, né? Quando você tem um impulso grande, é melhor você botar um freio, botar uma pausa, né? E deixar passar algumas horas, e às vezes um dia inteiro, antes de você elaborar a sua resposta, né? Aquele estímulo. Não sempre isso é possível, né? Às vezes a gente tem que, uma situação, a gente tem que oferecer uma resposta, aí a gente pode dar uma desculpa esfarrapada, dizer assim, só um minutinho que me deu uma dor de barriga, eu já volto já. Aí você corre para o banheiro lá no seu escritório, na sua fábrica, você vai lá, senta, né? Deixa a sua mente mais satívica, contempla um pouco, e depois volta, aí fala, como é que é mesmo? O que a gente estava falando? Aí você apresenta
a sua resposta, né? Então, nós sabemos que essas escolhas, elas estão sempre sob enorme pressão desta força, a vidya, desta ignorância, né? Que são as nossas tendências do passado. E nós vivemos o passado num oceano de ignorância. Nós nascemos na ignorância, nós crescemos na ignorância, nós questionamos essa ignorância, nós nos tornamos buscadores da sabedoria espiritual, mas ainda assim essa ignorância ela tem uma força, né, de inércia, um momento muito grande, que vai nos compelir a viver não em harmonia com este conhecimento novo, mas a nossa ignorância velha, né? Então, a gente precisa de estar muito atento, compreender as nossas limitações, mas jamais nos entregarmos a essas correntes da vida. Porque há quem diga, não, tem que fluir com a vida, existe uma corrente da vida, é tudo Ishvara no comando. Não. Entendeu? É Maya. Se a gente se entrega às correntes da vida, a gente se entrega ao fluxo natural das vasanas, que são um oceano de ignorância, entendeu? Então, nós temos escolhas sobre a nossa ação, muito embora as nossas escolhas estejam constantemente sob pressão desta ignorância, mas ainda assim a gente tem que fazer o possível, o nosso melhor para escolher, né, exercer este livre-arbítrio humano que nos foi concedido pelo Criador. Senão, a gente seria exatamente como qualquer outro animal. A gente estaria realmente respondendo aos estímulos automaticamente, emocionalmente, intuitivamente, como queremos dizer. Todos os outros animais, eles respondem segundo esta programação, esta natureza intrínseca, que permite a um jacaré se comportar de determinado modo, uma galinha de um outro, um galo de outro. Todos esses animais, eles seguem as suas naturezas. Nós temos uma natureza humana, mas essa natureza humana nos concedeu, né, duas possibilidades. Uma de responder de modo animalesco, né, e outra é de responder conforme um ser humano inteligente e discriminativo, né? E o melhor modo de nós respondermos de modo discriminativo é desenvolvermos essa sabedoria cósmica, universal, espiritual, religiosa, que nos permite, entendeu, compreender a ciência do Karma Dharma e responder, né, em harmonia com o Dharma e em harmonia com o meu objetivo pessoal, que é a elevação espiritual, né? Crescimento espiritual, né? Então, este é o exercício do livre-arbítrio, que existe sim, muito embora a tentação seja grande, aquela de mergulhar na corrente do samsara e deixar que a vida nos conduza conforme o faz com todos os outros seres vivos, né, os jivas não humanos, né? Você tem uma escolha somente sobre a ação, né? Apesar da força dessa ignorância, ainda assim você tem esse livre-arbítrio, essa escolha foi dada a você, né? Mas você não tem absolutamente nenhuma poder ou escolha a respeito dos resultados, a respeito do destino, né? O destino seu, a nível pessoal. Você não tem nenhuma escolha, nenhum controle a respeito dele. Que você não seja motivado pelos resultados das ações. Por quê? As pessoas ignorantes espiritualmente, né, elas se motivam somente pelos resultados de suas ações. Elas não fazem nada que não seja para um ganho, né? São as pessoas, né? O cara é interesseiro, ele não faz nada que não esteja um ganhozinho, uma agenda por trás, ele quer se beneficiar. Vocês já ouviram falar isso? O cara é interesseiro, né? Ele não faz nada sem que exista um ganho pessoal, né? Quando você vê um desses caras, eu estou fazendo isso, doações enormes, tudo mentira, né? O cara simplesmente está fazendo pelo seu próprio benefício, porque ele nunca foi capaz de fazer uma ação que não fosse motivada pelo ganho final, pelo resultado final, que é o que ele quer,
né? Jamais sejam motivados pelos resultados das ações. E por que Krishna diz isso? Jamais seja motivado pelos resultados das ações. Quem é que pode me responder essa? Karma e yoga, é que o resultado não depende de mim, tem que ter atitudes satívicas, né, com benefício do todo. Alguém mais? Porque o resultado da ação é dado por Ishvara, um comando de Ishvara. Não depende da nossa ação. A gente escolhe a ação e pode vir qualquer resultado. Quem vai dar o resultado é Ishvara, de acordo com o nosso karma, merecimento, uma coisa assim, né? Acho que é isso. Sim. Então, ambas são respostas boas, né? Mas existe um outro elemento que eu gostaria de incluir, se alguém tiver a possibilidade de incluí-lo, senão eu incluo eu mesmo, que você não seja motivado pelos resultados das ações. Porque se nós agirmos motivados pelos resultados, o que vai acontecer com a gente? Preso na roda do karma, do sansara. Vai acontecer o quê? Desejo, expectativa, frustração e uma mente perturbada, que não é uma mente qualificada para Dharma Moksha, né? Desejo, expectativa, frustração, e depois, com a frustração, vem irritação, raiva ou depressão, uma condição mental absolutamente não qualificada para Dharma e Moksha. Que você não seja motivado pelos resultados, caso contrário, a sua mente estará danificada, perturbada, disturbada, né? Rajásika tamásica, e jamais satívica, como o Marcelo diz, né? Tudo isso porque você não compreendeu quem é o Karma Paladatta, aquele que concede os resultados das nossas ações, é o Lord Ishvara, como o Cardoso disse. Sabendo disso, você para de querer controlar o campo das interações, porque é uma missão impossível, como eu digo há muitos anos. Por que você entrar numa missão impossível, né? Você vai ser sujeito a somente fracasso, frustração e etc. E aí o Krishna acrescenta um outro ponto muito importante. Você haja, né? Faça um bom exercício do seu livre-arbítrio, mas nunca esteja tentando controlar os resultados de suas ações e nunca seja motivado, né, pelos seus desejos, pelos resultados, né? E aí ele adiciona e diz assim, e que você jamais tenha inclinação para a inação, né? Porque aí o indivíduo fala assim, putz, né? Então a ação, né, a ação no jogo da vida, que é estímulo e resposta, né? A minha ação aqui é uma coisa muito problemática. Eu tenho um pouco de escolha, mas eu não tenho nenhum controle, né? E eu não posso estar motivado pelos resultados das ações, eu não sei. Então, o que vai me motivar? Se eu não posso ser motivado pelos resultados, seja um Karma Yoga. O resultado das ações colocadas no campo pelo Karma Yoga é o quê? Saúde mental, emocional, espiritual, crescimento, equilíbrio, né? Equanimidade e etc. Esta é a motivação do Karma Yoga. Jamais seja motivado pelos resultados mundanos das ações, seja motivado por quê? Pela observação do Dharma e o desenvolvimento deste equilíbrio mental e emocional, dessa saúde espiritual, dessa saúde intelectual e emocional. Então, esta é a motivação do Karma Yogi, ok? E que você jamais fique preso à inação. Não tenha inclinação para a inação. A inação não é saída. O indivíduo vai tentando controlar o campo das interações, fracassa, sofre. Aí ele fala, ok, chega, basta. Agora eu me tornei uma pessoa sábia, não faço mais nada. Como Krishna fez. Ele pegou as armas dele, jogou no chão e falou assim, não faço mais nada. Não luto, não faço mais nada, nenhuma ação.
ok? Eu estou confuso, eu não sei se eu corro para a floresta ou se eu corro para atacar o inimigo, e neste estado eu digo nenhuma ação. Ele fala, não fique preso à inação. A inação é um grande problema, né? É o fruto, né, de uma mente tamásica que não quer se arriscar na vida, não quer realmente, né, interagir. A vida é uma grande escola. A gente aprende processando as nossas ignorâncias. Por isso que o Krishna jamais diz, não é de condenar os buscos desses anandas sensoriais mundanos, porque a vida é uma escola, né? Mas compreenda que Dharma e Moksha são buscas infinitamente superiores que a busca por Artha Kama. Artha Kama. Que você não tenha inclinação para a inação. A inação é um problema enorme. A gente vai sofrendo daquilo que, às vezes, eu refiro como indigestão kármica, né? A vida, ela nos compele a oferecer respostas aos estímulos, a menos que a gente vá para a floresta e a gente não queira mais interagir com a estrutura de nossas sociedades, né? Não, eu vou para o mato, só vou interagir só com galinhas, as minhas plantas e os meus peixes, né? Não é tão simples, né? Porque existem outros fatores. A gente não possui nem mesmo as nossas terras. Se não paga imposto, você perde ela, né? E tudo mais, né? Então, você tem que agir sempre que necessário, né? E que as ações sejam reduzidas, né? De modo que você possa contemplar e desfrutar e curtir a beleza desta criação sem o corre-corre do samsara, né? Que você não tenha inclinação para a inação, haja, muito embora a ação ela apresente diversos outros problemas, se ela não for moderada e muito bem discriminada, né? O quanto investido em ações eu quero permanecer e quanto investido em contemplação, né? O que é diferente de inação. Inação é a palavra mais voltada para uma apatia, uma paralisação a respeito da interação com o mundo, com as pessoas e etc. Né? É diferente. Sattva é uma coisa, tamas é uma outra coisa. Uma pessoa satívica, ela parece uma pessoa preguiçosa, uma pessoa tamásica, como Ramana Maharaj, mas não, é uma pessoa satívica, altamente criativa, tá? Altamente radiante e absolutamente não dominada por tamas ou preguiça, mas sim por rajas, por sattva, ou sabedoria, né? Ok, então vamos ver o que o Swami Ji fala deste verso. É um verso muito importante, ele é muito frequentemente citado, ele fornece os princípios básicos do Karma Yoga. A sabedoria por trás do Karma Yoga é apresentada aqui. Que atitude ou que compreensão o Karma Yoga tem em relação à ação e seus resultados, né? Qual é a atitude e qual é a compreensão que me permite, né, a escolha das minhas ações e a minha atitude a respeito das minhas ações e os seus resultados. Isso é puro Karma Yoga, né? No Karma Yoga, o mais importante são duas coisas. A gente que atua no mundo, né, o karma é indispensável, ele se torna importante. A gente não consegue interagir no mundo sem karmas, né? Então, nós precisamos compreender o que é o karma, né? E karma significa literalmente as ações, a natureza das ações e as atitudes que permeiam essas ações, de modo que cada ação seja um exercício de crescimento espiritual, né? Que atitude ou que compreensão o Karma Yoga deve ter em relação à ação e seu resultado. No Karma Yoga, o mais importante são duas coisas. O Karma Pala também é importante. Atuamos no mundo, portanto, e qualquer que seja o karma que você faça, a ação que você faça, isso produzirá um resultado. Este resultado de uma ação é inevitável, é importante.
E ele colocou aí o karma pala também é importante porque todos nós somos seres humanos, nós temos as nossas motivações pelos nossos palas, pelos resultados também, né? Então, qual é a atitude correta e qual é a natureza de um karma bem colocado, a natureza de uma ação apropriada, devida, né? Ela precisa estar em harmonia com o quê? A harmonia com o meu objetivo pessoal, né? Deve estar com o meu objeto de desejo. Eu quero um emprego novo, eu quero um relacionamento novo, eu quero um carro novo, né? É moderado, é genuíno esse desejo? Sim, né? Mas, ainda assim, eu quero. Então, se eu coloco ações naquela direção, que as minhas ações sejam em harmonia com o meu objetivo final, né? Se eu quero um carro novo e eu não faço nada, mas eu vou na loteria e jogo, gasto um pouco do dinheiro que eu tenho toda semana, né? Comprando bilhete, então essas ações elas não são devidas e apropriadas, né? Em harmonia com o meu objetivo de ganho, né? Então, essas ações elas têm que estar em harmonia com o meu objetivo pessoal e em total harmonia com o campo dármico, né? Elas têm que estar muito bem conformadas às leis que regem o campo, porque o carro novo é um objetivo, né, pessoal, mas ele é secundário para o Karma Yoga. O meu objetivo primário, importante e realmente relevante é o quê? Minha saúde mental, emocional e espiritual, né? E como eu desenvolvo esta condição? Observação do Dharma e observação e seleção e discriminação das ações que eu coloco, palavras e ações que eu coloco no campo, né? Então, aqui ele está dizendo que os resultados também são importantes para a maioria de nós, mas eu deveria ter uma atitude saudável em relação aos resultados, a minha ação e meus resultados, de modo que eu possa dizer, sim, eu sou um Karma Yogi. Um Karma Yogi é aquele que compreendeu a ciência de Ishvara Jiva e Jagat, mas desenvolveu não somente a compreensão, mas a atitude, né, que permeia essas ações. E que atitude é essa? É a atitude de adequação às leis que regem o campo, observação do Dharma, em harmonia com as minhas ações, com o meu desejo, mas sabendo que o mais importante é que eu não crie conflito kármico. Entendeu? Que eu haja em harmonia com os outros seres e com o nosso meio ambiente, né? Essa é uma atitude saudável e é isso que faz de uma pessoa um Karma Yogi, né? É aquele que age com esse espírito que depende não somente da compreensão, do conhecimento, né, de Karma, Dharma e Yoga, mas que deve desenvolver uma fragrância, né, que permeia essas ações, que faz dessas ações não somente corretas, mas impregnadas com a alegria de servir ao campo, de servir aos outros. Entende? Então, isso é que é um Karma Yoga, né? Não é puramente acadêmico. Karma Yoga é fato de uma ação e ele que depende deste conhecimento, mas que tem que crescer, desenvolver essa fragrância ou esse espírito tal que a ação é colocada no campo com um espírito de alegria, um espírito de amor, um espírito de serviço e dedicação a Ishvara, porque Ishvara é a totalidade de todos os elementos do campo, né? Essa é a atitude saudável em relação ao karma e o kalapala, é isso que faz do indivíduo um Karma Yogi. E se devo ter uma atitude saudável, devo ter uma compreensão adequada. Compreensão é tudo. Tudo começa com a compreensão. Não, eu não preciso de compreensão. Eu ouvi dizer que tem que ter uma atitude de alegria, de felicidade, de dedicação e de amor. Tudo bem, eu escrevi aqui, pá, a atitude é assim, assim, assim. Tudo bem. Eu não preciso de ter nenhuma compreensão. Eu vou forçar essa atitude e aí eu vou me tornar um americano. Americano, eles vão forçando, aí eles se tornam plasticamente, né, bem desenvolvidos, bem adequados, né, com aquela atitude, né, eles sempre... Mas você aperta um pouquinho eles aqui e ali, aí já muda tudo, né? Então, esse espírito, essa fragrância,
ela não pode ser forçada, ela tem que nascer, ela vai emanando, né? Emanar, né? Gradualmente, na medida que esta compreensão vai sendo internalizada, a compreensão e o desenvolvimento desta fragrância, que é um espírito feliz, alegre, de colaboração, de oferecer valor ao campo, né? Eu não posso ter uma atitude saudável sem uma compreensão adequada, porque a atitude depende da minha compreensão. Sem compreender algo, eu nunca posso ter uma atitude adequada, né? Como é que eu posso ter uma atitude assim, assada, em relação a uma coisa ou uma pessoa, se eu não conheço essa coisa ou essa pessoa? Eu só posso ter uma atitude, né, se eu conheço alguma coisa. Se eu não conheço, eu não posso ter nenhuma atitude. Tá? Vocês compreendem? Swami Pi aqui apresenta um exemplo. Suponha que eu apresente a você uma pessoa nova e pergunte a você qual é a sua atitude a respeito do Sidem, né? A pessoa nunca viu o Sidem. A pessoa vai dizer, eu não tenho nenhuma atitude a respeito do Sidem. Mas qual é a sua sensação, a emoção? Não tem nenhuma sensação e emoção, né? Por quê? Porque eu não conheço a pessoa, né? Se eu não conheço alguma coisa, se eu não conheço Ishvara, como é que eu vou ter uma atitude? Ah, não, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas se eu não conheço, a igreja me diz que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu não conheço Deus, se eu não sei o que é Deus, né? Se eu não compreendo, né, essa dinâmica entre Ishvara, Jiva e Jagat, as ações do Jiva, né, e os resultados, né, o modo qual o Jiva vai fornecendo, né, essas respostas e essas vasanas para Ishvara, né, continuadamente, né, reformatar o campo dármico, de modo que a gente possa aprender algumas lições, né, e crescer. Então, se a pessoa não conhece o Sidem, ela jamais pode ter uma atitude a respeito do Sidem, né? Ah, não, mas você precisa respeitar o Sidem. Mas como respeitar o Sidem? Eu não respeito nem desrespeito o Sidem, eu não conheço o Sidem, né? Aí você diz assim, tudo bem, eu respeito o Sidem, você falou que ele é uma pessoa respeitosa. Aí amanhã ele faz uma coisa desrespeitosa, o que acontece com o meu respeito a respeito do Sidem, né? Então, nada é possível, a menos que a gente tenha um conhecimento a respeito daquilo com o qual nós nos relacionamos, né? E a gente se relaciona com Ishvara 24/7, 24/7, né? 24 horas por 7 dias na semana, né? Então, a gente precisa compreender, né? A gente precisa compreender este relacionamento Ishvara, Jiva, Jagata, se a gente quiser desenvolver uma atitude positiva. Se a gente não compreende, a nossa atitude vai sempre ser ou totalmente ilusória, imatura, infantil, né? Ou até mesmo negativa, porque aquele indivíduo imaturo e infantil, ele se rebela, ele se revolta, ele se torna um inimigo de Deus quando ele percebe que as coisas não são controladas por ele e suas orações, né? Muitas pessoas se tornam ateus quando eles fracassam neste relacionamento imaturo com Deus, né? Não todas, né? Porque muitas delas permanecem naquele molde, né? Aquele modelo de temer a Deus porque elas não querem o inferno infinito, né? As chamas do inferno infinitamente. É por isso que Swamiji sempre diz, Swamiji quando ele fala Swamiji, ele fala o Swamiji dele, né? Quando eu falo Swamiji, eu falo do Swamiji meu, que é meu guru, que é o Swami Paramarthananda. Aqui ele se refere ao Dayananda, que foi o guru principal dele. Ele diz, por isso que Swamiji sempre diz, sem uma mudança cognitiva, uma mudança de atitude é impossível, né? Sem uma mudança cognitiva, Swami Dayananda costumava dizer, não, a gente tem que desenvolver essa qualidade, essa maturidade, sem a compreensão. Não, sem uma mudança emocional, não. Porque a emoção
é um subproduto da compreensão. Se você compreende o Criador e a criação, e o modo qual você existe dentro deste quadro, aí esta compreensão, aí sim irá produzir este sentimento de devoção, e não uma emoção de querer o que quer quando você quer, mas você de gratidão, né? De realmente apreciação por aquilo que nos foi concedido. Né? Então, ele dizia, sem uma mudança cognitiva, né? Uma mudança de atitude é impossível. E o Swami Pi continua dizendo, na vida, o que importa principalmente é uma mudança de atitude. E para a mudança de atitude, o fundamento, as bases, é uma mudança de compreensão, que é colocado pelo Swami Dayananda como mudança cognitiva. Né? Aí as pessoas de intelectos mais estreitos ou tomados, não, mas não, cognitiva, compreensão, discriminação, não. Basta ser um bhakta, um devoto, né? Tenta ser um bhakta de verdade, sem a compreensão deste relacionamento entre Ishvara, Jiva, Ishvara e Jaga. Tenta ser um bhakta de verdade. Você ser um bhakta quase sempre muito limitado, para não dizer superficialmente falso. Tá? Aqueles bhaktas que, não, eu sou um bhakta disso, daquilo, e aí, por trás das cortinas, né, aquela aparência de amor, compaixão e devoção, ela assume uma outra forma. Né? Você precisa de ser transformado, e a transformação é através da compreensão. Né? Uma mudança cognitiva somente é possível quando a gente compreende o que é, né, esta coisa, no caso Ishvara, com quem eu me relaciono. Portanto, Krishna dá dois princípios importantes neste verso. Deixa eu ir um pouco mais aqui. Arjuna, primeiro você entende que, como ser humano, você tem um livre-arbítrio. Ele disse no início, você tem um livre-arbítrio, você tem o poder de escolha. Né? Este é um dos versículos mais importantes que estabelece o livre-arbítrio por parte dos seres humanos. Naturalmente, o livre-arbítrio ele existe somente do ponto de vista dos jivas humanos. No caso dos animais, eles levam uma vida instintiva, né? É um programa, não podem ter uma escolha, né? Porque eles não precisam de escolher um tipo de trabalho, um tipo de comida, um tipo de relacionamento. Eles não têm escolha, tudo já inconsciente ou subconsciente, é tudo ali no seu programa causal. Eles não têm nenhum objetivo, eles não têm nenhuma ambição, eles não têm nenhum desejo pessoal, eles simplesmente seguem os programas concedidos por Ishvara nos seus corpos causais. O ser humano é um jiva também, é um jiva com uma problemática grande, que é o preço deste livre-arbítrio. Nós temos um programa básico de ser humano, né? Então, a gente nasce intuitivamente, o bebezinho, como ser humano, já sabe exatamente como agir para extrair o leite, né, da mama da mamãe. Né? E ele vai gradualmente, intuitivamente, porque ele foi programado um ser humano, se ele não fosse programado um ser humano, imagina, o bebezinho está ali, um dia ele tira fora uma asa que ninguém tinha visto e pá, sai voando pela janela, porque ele era metade humano, metade pássaro? Não. Ele é um ser humano, o programa dele é de um ser humano. Mas o que ocorre é que no desenvolvimento da mente, do intelecto, esse ser humano, este indivíduo que é um ser humano, que segue o seu programa básico como ser humano, em vez de um programa de um pássaro, né? Ele vai receber um outro programa somente devido à sua capacidade de escolher a nível consciente. A gente tem que tomar cuidado com essas consciências. A escolha consciente vai criar este corpo, né, de vasanas que fará dele uma pessoa, né, compelida a escolher
segundo os seus gostos e desgostos, né? Então, este ser, ele tem uma problemática, ele vem com o programa no corpo causal de ser um ser humano e não um pássaro, e ele já traz as vásanas das encarnações anteriores como ser humano, ele já tem predisposições, propensidades, tendências como ser humano programado, e aí no seu novo meio ambiente ele vai recebendo uma nova programação, condicionamento, né? E aí o indivíduo vai ter que exercer o livre-arbítrio, né? Voltando para a questão, existe livre-arbítrio, não? Vai exercer o livre-arbítrio apesar dessas forças, né? A ignorância, né, intrínseca de um ser humano, né? O programa de um ser humano, e o programa, né, derivado da interação com Jagata em nascimentos anteriores, mais o programinha deste nascimento, né? Então, a coisa fica realmente complicada, né? Já que eu estou. No caso dos animais, eles vivem instintivamente, eles não possuem este livre-arbítrio, né? Esta possibilidade de escolha consciente. Eles não têm nenhum objetivo, eles simplesmente, eles sim, eles vão fluindo com suas naturezas, eles fluem com, né, com a vida, né? Eles têm pouco a aprender, né, com a vida, eles vão seguindo as suas naturezas, né? Eles são comandados pelo corpo causal, o Ishvara comanda o corpo causal, né? O corpo sutil, né, neles é rudimentar, é quase que inexistente em termos de discriminação. Já os seres humanos, eles têm o corpo causal problema, porque quase sempre são vasanas fundadas em muita ignorância, mas nós temos esse corpo sutil que nos permite filtrar essa ignorância cósmica, como dizia o Marcelo naquela outra conversa, né? Nós podemos ter goals, objetivos, né, e agir em harmonia com os nossos objetivos, né? Se você for falar com um cachorro ou com uma vaca, você pergunta a ela como é que você está hoje, ela não vai responder, né? Aí você pergunta quais são os seus planos para amanhã, né? Ela não vai responder, ela não existe nenhum desejo que não seja procurar alimento, e ela faz isso mecanicamente, né? Uma vaca é uma criatura interessante. Ela come o tempo todo, né? E ela está sempre, né, com a cabeça voltada para baixo, procurando comida. As galinhas não são muito diferentes, não. Mas, de vez em quando, elas param de procurar comida. E tiram algumas sonecas, até mesmo durante o dia. Então, eles não têm, né? Você não pode perguntar a uma vaca, um cachorro, o que eles vão fazer da vida quando eles crescerem, né? Só o ser humano tem este poder de escolha, de aprender com as experiências, e depois que ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo um corpo de desejos, de vasanas, né? Sejam eles vasanas ou desejos tamásicos, rajásicos, satívicos, né? E aí esses desejos vão projetando os objetivos, né? E eles precisam trabalhar para aqueles objetivos, né? Rajásicos, tamásicos ou preferivelmente satívicos. Tudo isso somente é possível devido ao livre-arbítrio humano. Livre-arbítrio é uma palavra muito simples, significa a nossa escolha, né? É incrível como existem pessoas ainda confusas a respeito de tudo isso. Pessoas do Vedanta Brasil que ainda, não, mas não tem livre-arbítrio, tem livre-arbítrio. Naturalmente tem, livre-arbítrio é escolha. Se a gente escolhe cegamente, puramente, mecanicamente, segundo essa ignorância cósmica, é uma coisa, mas ainda assim é uma escolha, tá? O indivíduo, ele tem o livre-arbítrio, se ele se adequa a essa ignorância e escolhe segundo essa ignorância, ele está exercendo o livre-arbítrio, né? E ele vai colher os frutos que vai ser mais dor, mais sofrimento, mais samsara. Celiane, você acha que essa classe hoje também é pesada? Para mim está tudo bem, professor. Se alguém tiver reclamação, vocês têm que falar com o setor de atendimento, tá, aos clientes, e passa a reclamação lá.
É o Marcelo. A Betânia agora, ela Aqui. está fora. Então, manda para o Marcelo. Eu o quê, professor? A Betânia está indo aí. Então, Aqui, tá maravilhosa a aula. obrigado. Portanto, você deve saber o que é possível escolher e deve saber o que você não deve escolher, né? Opere inteligentemente e com relação à situação sem escolha, você aceita isso, né? Então, o Swami Pi fala muito sobre você aceitar o que não pode ser rejeitado, né? E não aceitar o que você pode ser rejeitado, o que você deve mudar. Então, se você tem uma tendência adármica, digamos assim, uma tendência ignorante, você não deve aceitar essa tendência se você é realmente, seriamente interessado no seu desenvolvimento espiritual, né? Mas existem coisas que vêm do campo para você, e não somente das suas tendências, do seu corpo causal. Quando elas se manifestam do campo para você, elas já frutificaram, e elas frutificaram como o seu parábada karma. Então, quando as coisas se manifestam do campo para mim, são coisas sem escolha. A gente não tem escolha, né? Eu fui em Brasília, passei 4 dias em Brasília, e eu levei algumas coisas de volta, porque dizia assim, ó, como é que chama? Devolução, né? Devolução ou troca, né? Return. Nos Estados Unidos a gente chama return. Ah, não, a senhora mandou para mim um parábola da Karma, assim, não, senhora, estou retornando para você. Return, devolução, não quero, troca. Vou no setor de troca, falo lá com um desses agentes de Ishwara, eu falei assim, não, esse parábola da Karma não era para mim, este foi um engano, um erro incrível. Aí o agente vai dizer, não, cara, você tem que se tocar, que Ishwara jamais comete um erro. Ele é um sistema de inteligência pura, não sujeito nem mesmo aos vírus mais agressivos, né? É um programa muito, muito bem desenhado, puro, livre, né? Não sujeito a algum erro. Não tem um erro. Não, por quê? Porque há uma semana que eu estou me comportando bem, e isso não poderia ter ocorrido, né? Eu tive um acidente com o carro, perda total, um período que eu ainda tinha que renovar o seguro, mas não renovei. Isso não é justo, né? Eu quero, né, retornar esse Ishwara e que ele retorne o meu carro, porque esse não é o karma que eu merecia, né? Não, essas são choiceless situações que nós não temos escolha. São aquelas que se frutificam, e quando elas se frutificam, a gente tem que saber que nós não somos culpados integralmente, né? Nós somos responsáveis, de um certo modo, porque nós estamos colhendo os frutos de ações anteriores que vão além deste nascimento, e quando elas se manifestam, um exemplo típico, simples, fácil para nós compreendermos, e amanhã você descobre que você tem uma doença terminal e você tem 2 semanas de vida, né? Oh, não é justo, não é justo, não é justo, não é justo. Não. Se está acontecendo, é porque é justo, né? Então, você não pode mandar de volta, você não pode espernear, né? Você não pode dar chilique, e você não pode odiar o sistema, Ishwara, Jiva, Jagat, porque esse é um sistema retroalimentado, as ações que entram no sistema e que mais tarde frutificam em combinação com uma infinidade das nossas ações individuais e ações de outros elementos interagindo com o campo e forças que vão além, que somente Ishwara tem o poder. Ishwara pode dizer, agora chega, vamos botar o fim nesse experimento humano, nesta planetinha, porque já deu, não está dando certo. E aí ele manda um cometa, alguma coisa, e coloca fim. E aí nós vamos todos juntinhos para o céu, né, com a bandeira do Vedanta Brasil. Aí Ishwara vai colocar a gente num cantinho lá do universo onde as pessoas estão interessadas em Dharma Moksha, né? Em vez de voltar para um planetinha onde todos estão interessados em Artha Kama. Carmen, você gostou dessa, né? Portanto, você deve saber o que é para escolher. Opere inteligente. Aquilo que não tem escolha é a manifestação do seu parábada, né? Agora, quando você for compelido a responder, aí você tem a escolha. As escolhas do Jiva é na resposta
aos Parabhadakama, estímulo e resposta. Nós temos um poder. O nosso poder não é controlar aquilo que chega a nós como Parabhadakama, mas é semear Parabhadakamas melhores através do exercício inteligente de escolha, né, das nossas respostas aos nossos Parabhadakamas. Portanto, você deve saber o que é possível e deve saber o que você não tem escolha, você tem que abraçar sem dar chilique. Opere inteligentemente e com relação à situação sem escolha, não dê chilique. Aceite isso. E para a aceitação ocorrer, qualquer preparação você também fará. Mas para que esta aceitação, este equilíbrio, né, esta capacidade de aceitar o que não pode ser rejeitado, requer uma força, uma preparação, um desenvolvimento, um equilíbrio espiritual, né, de tal modo que eu possa aceitar com elegância este diagnóstico de que eu tenho somente 7 dias de vida, né? Então, qualquer preparação eu estou disposto a fazer, desenvolver. Assim, em relação às situações sem escolha, que são as frutificações do nosso parábolas, eu não devo tentar mudar, manipular, dar chilique, espernear, né? Porque eu não tenho escolha. Eu tenho que compreender que ordem desenhada inteligentemente, sob medida, e a gente colhe o que a gente planta a nível de viagem, né? Viagem da alma individual através de diversos nascimentos. Mas, por outro lado, eu, quando aceito, eu não aceito cegamente dizendo assim, tudo bem, é tudo Ishvara, é ele mesmo no comando, bababá, eu não preciso. Não aceite cegamente. Aceite, conectando os pontos, extraindo algumas compreensões importantes, ok? De modo que eu possa exercer novamente a minha escolha no próximo momento que requer a resposta minha em relação aos estímulos. E a resposta imediata é o quê? A diversidade. A minha resposta é isso. Obrigado, senhor. Estava precisando desse teste, porque somente assim eu vejo meu nível de maturidade. Ok? Então é isso, meus queridos. Eu passei da hora, eu iniciei meio cansado, eu fui ganhando energia. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Namaste.